Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Humanas Ensina. Eu me chamo Graciele, sou acadêmica do curso de Ciências Humanas da Universidade Estadual de Roraima. E nesse momento nós iremos continuar falando sobre a história do Brasil e hoje nós iremos trazer um título chamado O Período Democrático, que teve início em 1945 até o ano de 1964. Então, nós iremos estar comentando hoje sobre o período democrático. Após a queda do Getúlio, os militares e a oposição liberal, eles entraram em concordância dos dois candidatos à República. Então eles decidiram entregar o poder de forma transitória ao presidente do Supremo Tribunal Federal, que naquela época era José Linhares. Então ficou mantido o calendário que previa as eleições de 2 de dezembro. Então Linhares revogou o decreto-lei e começou também a reprimir os comunistas, mandando então invadir algumas sedes do PCB. Por outro lado, também foram nomeados novos interventores dos estados e substituídos por alguns prefeitos. Então, pelo comparecimento aos comícios, parecia que a candidatura do brigadeiro ia em firme expansão, enquanto a de Dutra marcava passo. Então, a campanha de Eduardo Gomes extraiu setores da classe média dos grandes centros urbanos e em torno de uma bandeira da democracia e do liberalismo econômico. Então ela ficou conhecida como a campanha dos lenços brancos, que era um símbolo agitado pelos participantes dos comícios. Então Dutra, ele não se entusiasmava ninguém e chegou até mesmo a pensar em substituir a sua candidatura por outro nome que tivesse maior apelo eleitoral. Mas, quase às vésperas da eleição, no dia 28 de novembro, Getúlio acabou por fazer uma declaração pública de apoio à candidatura de Dutra. Embora ficaria ao lado do povo contra o presidente se ele não cumprisse a promessa do candidato. E as eleições de 1945, então, despertaram um grande interesse na população. Depois de anos de ditadura, a Justiça Eleitoral, ainda que ajudaram o processo da recepção e a contagem do voto, os brasileiros, então, formaram longas filas para, então, estar votando. Então, nas últimas eleições diretas à presidência da República, em março de 1930, tinha votado cerca de 1,9 milhões de eleitores, representando então cerca de 5,7% da população total. E em dezembro de 1945, votaram cerca de 6,2 milhões, representando então cerca de 13,4% da população. Ou seja, houve um crescimento de pessoas votantes. Em uma época que não existia pesquisas eleitorais, a oposição então ela foi surpreendida pela nítida vitória do então Dutra, tornando-se então como base de cálculo os votos dados aos candidatos, com exclusão dos nulos ou brancos. Então o general ele venceu com cerca de 55% dos votos contra 35% atribuídos ao brigadeiro. Então o resultado mostrava a força da máquina eleitoral montada pelo PSD e a partir dos interventores e o prestígio também de Getúlio Vargas entre os trabalhadores. Então isso mostrava em massa ao antigetulismo, que era associado ao interesse somente dos ricos. Então, não por acaso, o brigadeiro então recebeu o apelido de candidato pó de arroz. Então, com a vitória de Dutra,
se explica pela combinação desses fatores, então. Então, não foi assim uma vitória de atraso contra a modernidade ou do campo contra a cidade. Então, Dutra, ele venceu bem nos 3 estados, que era Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. E Brigadeiro alcançou o seu melhor resultado no Nordeste, onde perdeu por pequena diferença. Então, a votação do PCB, agora que era legalista, foi bastante expressiva, lançando então um candidato desconhecido que era engenheiro, que se chamava então Iedo Fiuza, que ele era também ex-prefeito, né, da cidade de Petrópolis. Então, o PCB alcançou uma votação correspondente a 10% do total, com uma significativa concentração em eleitores das grandes cidades. Então, os comunistas se beneficiaram internamente do prestígio de seu líder Luiz Carlos Prestes e extremamente do prestígio da União Soviética, que pagaram então o preço mais alto em vidas e perdas materiais para derrotar então o nazifascismo. Então, pessoalmente, Getúlio Vargas foi um dos grandes vencedores das eleições de 1945. E isso não apenas pelo seu papel na vitória de Dutra, beneficiando a lei eleitoral, que concorreu ao mesmo tempo ao Senado em 5 estados e deputado federal em 9. Então, elegeu senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo e deputado em 7 estados, engrossando a legenda do PSD e do PTB. Acabou, então, por escolher a investidura do senador pelo PSB do Rio Grande do Sul. As eleições legislativas foram, então, realizadas para a Câmara e o Senado. As duas casas se reuniam, então, conjuntamente com o Congresso Constituinte, até ser aprovada uma, então, Constituição. Então, depois, elas se separariam, funcionando como um Congresso normal ou ordinária em linguagem técnica. A votação mostrou, então, claramente com uma máquina política montada pelo Estado Novo, com o objetivo, então, de apoiar a ditadura, que podia ser também muito eficiente para captar votos sobre o regime democrático. Então, esse fato ele é indicativo de que, para uma considerável parcela eleitorado que importava nas relações pessoais, clientelistas, e do que a opção entre partidários do Estado Novo e os liberais. Então, a opção ele não tinha significado na vida cotidiana dos eleitores e era abstrata demais para ser apreendida por um eleitorado de educação rudimentar. O PSDB, então, garantiu a maioria absoluta dos lugares, tanto na Câmara como no Senado, seguido, então, pelo UDN. E então, no fim de janeiro de 1946, Dutra tomou posse e começou os trabalhos da Constituinte. Então, a partir daí, vários debates foram travados no curso daquele ano, que tiveram então o mérito de girar com frequência em torno das questões fundamentais. Em 18 de setembro, era então promulgada a nova Constituição brasileira. Então, sem dúvida, a Constituição ela se afastava da Carta de 1937, optado então pelo figurino liberal democrático. Em alguns pontos, entretanto, abria então caminho para continuar o modelo corporativo. O Brasil, então, ele foi definido como uma república federativa, estabelecendo então as atribuições da União, do Estado e municípios. E também as atribuições aos 3 poderes, que era o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
O poder executivo, então, seria exercido pelo presidente da República, eleito por voto direto e secreto para um período de 5 anos. E então o exercício do poder legislativo, ele caberia ao Congresso Nacional, composto de câmaras dos deputados e Senado. E a eleição da Câmara deveria então ser realizada segundo o princípio da representação proporcional, ou seja, que os deputados seriam eleitos na proporção dos votos dados a ele no âmbito de cada partido que pertencia. Então a eleição do Senado obedeceria ao princípio majoritário, isto é, eles seriam considerados eleitos os candidatos que obtiverem o maior número de votos, sem considerar o partido. Então, estabelecendo um número fixo de senadores, 3 para cada estado e para o Distrito Federal. Então, esse critério ele favorecia os estados menos significativos em termos populacionais. O favorecimento de 1946 reproduziu um artigo da Constituição de 1934, em que se determinava que o número de deputados eles seriam fixados em lei de acordo com a seguinte proporção: 1 para cada 150 mil habitantes, até 20 deputados, e além desse limite, 1 para cada 250 mil habitantes. Então, a razão desse critério, ele não se encontrava no desejo desinteressado de favorecer as unidades menores. Como nelas o clientelismo imperava com mais força, com a intenção da maioria dos constituintes, que foi de dar o maior peso aos redutores eleitorais controlados pelas oligarquias locais, sobretudo no Nordeste. Então, por outro lado, a Constituição de 1946 suprimiu então a representação profissional prevista na Constituição de 1934, que trazia então a marca do corporativismo e da inspiração fascista. E o direito à obrigação de votar foi então conferido aos brasileiros alfabetizados maiores então de 18 anos de ambos os sexos. Então completou assim no plano dos direitos políticos igualdade entre homens e mulheres. A Constituição de 1934 determinava também a obrigatoriedade do voto apenas para as mulheres que exercessem função pública remunerada. Então, na parte econômica, nos critérios de aproveitamento dos recursos minerais e de energia elétrica, na parte social, esses benefícios mínimos que a legislação deveria assegurar, previsto na Constituição de 1934. Como novidade, previa então a participação dos trabalhadores no lucro das empresas, nos termos e pela força que a lei determinasse. Então, o direito ao benefício se tornou, então, podemos dizer, uma letra morna, porque não se aprovou nenhuma lei a esse respeito nos anos seguintes ou dos anos vigentes da Constituição. E no capítulo da Constituição que fala sobre a família, deu origem então a longos e acalorados debates entre os partidários e os adversários do divórcio, que assim prevaleceu, afinal, a pressão da Igreja Católica e a opinião dos mais conservadores, que ficou definido que a família se constituía pelo casamento do vínculo indissolúvel. Foi na parte referente à organização dos trabalhadores que os constituintes revelavam seu apego ao sistema corporativista do Estado Novo, que legislou-se então sobre muitas coisas, mas não se suprimiu o oposto sindical, que era um suporte principal dos pelegos, que era uma forma que estabeleceu a liberdade da associação de sindical ou profissional, sendo então regulada por lei.
de forma a constituição e a representação legal dos contratos coletivos de trabalho e também do exercício de funções que eram delegadas pelo poder público. Além disso, como a lei ela não foi alterada, o princípio de unidade sindical ficou mantido, assim como no poder do Estado para intervir na vida sindical, por caminhos diversos, mas fascinados pelo que se era chamado de ideologia do Estado. Então, os comunistas e a maioria dos liberais acabaram então concordando com a fórmula constitucional, que por sua vez acolheu o direito de greve e a Constituição de 1946, que utilizou uma expressão sucinta que acabaria por prejudicar os trabalhadores, que era reconhecido o direito de greve, cujo exercício a lei tinha como regular. Então, nos ciclos conservadores, costumava então associar o governo de Dutra ao respeito da legalidade. É comum lembrar que, em caso de dúvida sobre alguma decisão, o general perguntava o que dizia o livrinho, que era a Constituição, como chamado naquela época, e seguia então o que estava escrito. Mas quando se tratava dos comunistas, dos trabalhadores organizados, o legalismo então era muitas vezes esquecido. Enquanto a Constituinte se reunia, Dutra abaixou então o decreto da Lei de 9.070 de março de 1946, que regulava o direito de greve. A definição do que eram atividades essenciais, onde as paralisações não seriam permitidas, que abrangia então quase todos os ramos. O professor de Direito do Trabalho, Cesarino Júnior, observou que se o decreto fosse obedecido, eles só seriam legais greves nas perfumarias. Então, esse decreto-lei de 9.070, ele foi editado em um período em que as greves ganhavam, então, imperto, enquanto os comunistas, eles passavam gradativamente a apoiá-las. Sua existência, então, foi longa. Então, mesmo após ser promulgada a Constituição de 1946, que garantia como princípio geral o direito de greve, permaneceu então ao longo dos anos como texto legal regulador das greves. Então, a democratização ficou assim a meio caminho quando se tratava de direitos dos trabalhadores. Então, começou no governo de Dutra a repreensão do Partido Comunista. Ela então derivou do peso das concepções conservadoras do crescimento desse partido e das modificações das relações internacionais entre as grandes potências. E o PCB, que surgiu em 1946 como o quarto partido do país. Elegeram então 17 deputados e um senador e alcançaram a maioria na Câmara de Vereadores do Distrito Federal. E em São Paulo, os comunistas obtiveram o terceiro lugar no total de votos nas eleições estadual de 1947, superando o DN. Então, calculava-se que o partido contava, em 1946, com cerca de 180 a 200 mil militantes. Por outro lado, a festa de confraternização dos vencedores do nazifascismo durou, então, muito pouco tempo. A China e a Grécia se retornaram ao campo de confrontação de uma guerra civil. Então, a hegemonia dos Estados Unidos e o equilíbrio europeu eram ameaçados pela ocupação direta ou indireta do país do leste da Europa pela União Soviética, confirmando assim, desse modo, as suspeitas sobre as intenções de Stalin. E, em resumo, as esperanças de paz mundial, então, desembocaram no que se convencionou chamar de Guerra Fria. E em maio de 1947, a partir de denúncias apresentadas por dois obscuros deputados do PTB, o Supremo Tribunal Federal decidiu cassar o registro do Partido Comunista. A decisão, então, controvertida, tomou
por apenas um voto de diferença, 3-2, baseando-se no texto da Constituição. Ele então vedava a existência de qualquer partido político cujo programa ou ação contrariasse o regime democrático, que era baseado na pluralidade dos partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem. Então, no mesmo dia do fechamento do PCB, o Ministério do Trabalho ordenou a intervenção em 14 sindicatos e fechou uma central sindical controlada pelos comunistas. Então, assim, nos próximos meses seguintes, novas ações representativas, a ponto de haver mais de 200 sindicatos sob a intervenção do último ano do governo de Dutra. Embora fosse real a influência dos comunistas em muitos sindicatos, era evidente que, em nome do combate ao comunismo, o governo tratava-se de quebrar a espinha das organizações de trabalho contrário à sua orientação. E então, em janeiro de 1948, completaram-se então as medidas que levaram o PCB à clandestinidade. Uma lei aprovada pelo Congresso Nacional determinou então a cassação dos mandatos dos deputados, senadores e vereadores eleitos pela legenda do partido. Do ponto de vista da política econômica, o governo Dutra se iniciou então seguindo um modelo então liberal. Então, a intervenção estadual ela foi condenada e os controles estabelecidos pelo Estado Novo foram sendo abolidos. Passou então a acreditar que o desenvolvimento do país e o fim da inflação gerada nos últimos anos da guerra dependia então da liberdade dos mercados em geral e principalmente da livre exportação de bens. Então, nesse período do governo Dutra, o Ministério da Fazenda, Correia e Castro chegou então a fazer uma afirmação que parecia eco da época anterior de 1930, ao descrever o Brasil como um país essencialmente agrícola. Então, a situação do Brasil no plano financeiro era favorável, pois o país então acumulava divisas no exterior, resultantes das exportações nos anos de guerra. Então, apesar disso, a política liberal acabou fracassando e as ondas de importações de bens de toda espécie favorecida pela valorização da moeda brasileira levou então praticamente o esgotamento das divisas sem trazer consequências positivas. E com resposta a isso, em junho de 1947, o governo mudou de orientação, estabelecendo um sistema de licença para importar. Na prática, esse critério das licenças favoreceu a importação de itens essenciais, como equipamentos, maquinaria e combustíveis, e restringiu a importação de bens de consumo. Levando em conta que o cruzeiro ele foi mantido em níveis altos em uma relação com o dólar, houve então um desestímulo às exportações e um estímulo à produção para o mercado interno. Então, essa nova política econômica surgiu como respostas aos problemas do balanço dos pagamentos e da inflação, mas acabou favorecendo o avanço das indústrias. E em seus últimos anos, o governo Dutra então alcançou resultados expressivos no plano de crescimento econômico. Então, a partir de 1947, o crescimento começou a ser medido de forma eficiente através da apuração anual do próprio interno bruto, que era o PIB. Então, o PIB abrange o valor da produção agrícola e industrial, assim como dos serviços prestados, incluindo os serviços de intermediação correspondente ao comércio. Tomando-se então base o ano de 1947, o PIB cresceu em média de 8% ao ano. E entre 1948 a 1950, essa contrapartida contra a repreensão do movimento sindical permitiu que se impusesse uma compreensão de salários,
Então, calculava-se que entre 1949 e 1951, o aumento do custo de vida foi de 15% em São Paulo e de 23% no Rio de Janeiro, enquanto o salário médio cresceu cerca de 10,5% em São Paulo e 12% no Rio de Janeiro. Então, as manobras para a sucessão presenciais começaram, então, antes de Dutra completar a metade do seu mandato. Então, Getúlio aparecia como um polo de atração. Praticamente ausente do Senado, fazia algumas viagens estratégicas aos estados e recebia em São Borja o beijamão dos políticos. Sua estratégia, então, era clara: garantir o quê? A lealdade dos chefes da máquina política montada pelo PSD no campo e, ao mesmo tempo, construir uma base sólida. Já em São Paulo, surgia uma nova força com a qual era preciso lidar nas eleições estaduais de 1947, que era apoiada pelos comunistas, Adhemar de Barros, que então se elegeu como governador. Então ele começara a sua carreira no PRP e foi interventor em São Paulo e no Estado Novo, e soube então adaptar-se aos novos tempos, ao êxito político, que dependia então da capacidade de captar votos de grande massa eleitoral. Então, para atingir esse objetivo, ele montou então a máquina partidária, que é o Partido Social Progressista, que é o PSP, cuja razão que se concentrava-se em uma pessoa. Então, sem desenvolver nada que se assemelhasse a um programa ideologicamente consistente, divulgou a imagem de uma suposta capacidade administrativa e, por baixo do pano, a ausência do moralismo político. Foi então, a partir de Adhemar, que a expressão "rouba, mais faz" se transformou em elogio, odiado pelos partidários da UDN, que insistiam no tema de moralidade dos negócios públicos, que atraiu elementos das camadas populares e parcela da pequena e média burguesia da capital e, sobretudo, do interior de São Paulo. Então, no começo dos anos 50, Adhemar não tinha força para disputar a presidência da República, mas ele podia certamente valorizar seu apoio a um dos candidatos. Ao apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, ele então engrossou a corrente getulista com uma importante base eleitoral em São Paulo, que começava então a se estender pelo Distrito Federal. Então Dutra negou-se a apoiar a candidatura de Vargas, que não representaria então a continuidade de sua linha de governo. Então, o PSD, obtendo então o lançamento de um político mineiro quase desconhecido, o advogado então chamado Cristiano Machado. Então, na realidade, a maioria das grandes chefes do PSD, entre eles o genro de Getúlio Vargas, Amaral Peixoto, acabou a candidatura de Cristiano Machado. Daí para frente nasceu o verbo cristianizar, que era exprimir a liquidação de um candidato pelos próprios responsáveis pelo lançamento de sua candidatura. A UDN voltou então a apresentar o nome de Brigadeiro Eduardo Gomes, que já não tinha apelo do ano de 1945. Então ele obteve o apoio dos antigos integralistas e cometeu um erro político de defender a revogação da lei do salário mínimo. Então Getúlio baseou sua campanha na defesa da industrialização e na necessidade de ampliação à legislação trabalhista. Então esse discurso, de acordo com cada estado, ele se percorria de forma rapidamente. Então, no Rio de Janeiro, onde a influência do comunismo era real, chegou então a dizer que, se fosse eleito, o povo subiria com ele os degraus do palácio do Catete e ficaria no poder. Além de contar com o PTB e o PSP, Getúlio então teve o apoio aberto
ou velado de uma parte do PSD. E em Pernambuco, por razões de política local, obteve apoio então de João Cleófas, que era líder então da UDN no estado. Então, apesar disso, a divisão entre PSD e PTB não permitiu que Getúlio chegasse ao índice de votação de Dutra em 1945. Mesmo assim, nas eleições realizadas a 3 de outubro de 1950, obteve então uma grande vitória. Alcançou 48% dos votos, total de votos, enquanto o Brigadeiro não passou de 29% e Cristiano Machado de 21%. Então, aproximadamente um quarto da votação total de Getúlio veio de São Paulo, mostrando como o antigetulismo paulista se tornara um resquício do passado. O tempo e a composição da população de São Paulo tinha mudado. Mesmo em Minas, terra do candidato do PSD e onde a máquina presidia era forte, Getúlio superou Cristiano e ia embora por escassa margem. A divisão dos votos permitiu a vitória do Brigadeiro nesse estado por pequena diferença. Então, Getúlio Vargas tomou posse no dia 31 de janeiro de 1951 e a UDN tentou então, sem êxito, impugnar essa eleição, alegando que só poderia ser considerado vencedor o candidato que obtivesse a maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos votos. Então, essa exigência não existia na legislação naquela época. Desse modo, os liberais punham à luz essas contradições. E defensores, em princípio, da legalidade democrática não conseguiram atrair o voto de grande massa nas eleições mais importantes. A partir daí, passaram a constatar os resultados eleitorais com argumentos duvidosos ou cada vez mais a apelar para intervenções das Forças Armadas. Então, Getúlio iniciou seu governo tentando desempenhar, nas condições de um regime democrático, um papel que já desempenhara, o de árbitro diante de diferentes forças sociais. Então, ele tentou atrair a UDN e escolheu um ministério bastante conservador, com ampla predominância de figuras do PSD, entretanto, para o cargo estratégico do ministro da Guerra, que foi nomeado o general Estilac Leal, que era um antigo tenente presidente do clube militar ligado à corrente nacionalista do Exército. Então, referência a uma corrente no interior do Exército já indicava que as diferenças de opinião entre membros das Forças Armadas tinha como os tempos de cristalizado em perspectiva conflitantes. Então, essas perspectivas se relacionavam com as divisões que ocorriam na sociedade e tinha uma dimensão específica no âmbito de uma instituição militar. Então, essa divisão básica ela se dava entre nacionalistas e os seus adversários, chamados então de entreguistas. Ela então alcançava tanto os temas da política econômica interna como a posição do Brasil no quadro das eleições internacionais. Então, essa última se revelou, aliás, extremamente explosiva no desencadeamento dos embates nas Forças Armadas e na sociedade como um todo. Então, os nacionalistas eles defendiam o desenvolvimento baseado na industrialização e enfatizavam a necessidade de se criar um sistema econômico autônomo, independente do sistema capitalista internacional. Então, isso significava dar ao Estado um papel importante como regulador da economia e como investidor em áreas estratégicas, que era nas áreas de petróleo, siderúrgica e transportes e também na comunicação. Então, sem recusar
o capital estrangeiro, os nacionalistas o encaravam com muitas restrições, seja por razões econômicas, seja por acreditavam que os investimentos de capital estratégico em área estratégica colocaria em risco a soberania nacional. Os adversários dos nacionalistas defendiam então uma menor intervenção do Estado na economia, que não dava tanta prioridade à industrialização e que sustentava o progresso do país, que dependia então de uma abertura controlada ao capital estrangeiro, que também sustentava ainda uma postura de rígido combate à inflação através do controle das relações internacionais, e os nacionalistas então eram favoráveis a uma posição de distanciamento ou mesmo de oposição, que era relativamente dos Estados Unidos. Então, seus opositores defendiam a necessidade de o Brasil se alinhar com os americanos no combate mundial do consumismo. Então, lembremos que nos primeiros anos da década de 1950, uma série de acontecimentos empurrou os países do terceiro mundo a uma definição por um dos campos em lutas. No mesmo ano em que Getúlio tomou posse, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, levando os Estados Unidos a uma intervenção naquela área, sob a bandeira da ONU, que começava assim a Guerra da Coreia, que iria se prolongar até o ano de 1953. Getúlio então tomou posse com concordância das Forças Armadas. Então, esse fato indica que seus chefes não se inclinavam à interrupção do jogo democrático, mas, ao mesmo tempo, mostrava como a democracia dependia de forma precária da fiança militar. Então, podemos ter noção do que ocorria no Exército naqueles anos, acompanhado dos acontecimentos no clube militar. Então, a disputa eleitoral do clube militar era indicador significativo do grau de inquietação no interior do Exército e do peso das correntes em confronto. Então, no início de 1950, portanto, o governo, durante o governo Dutra, havia sido eleitos para a presidência e vice-presidência do clube os generais nacionalistas Estilac Leal e Horta Barbosa. Esse último, que era ligado então desde os anos 30 à defesa do monopólio estatal do petróleo. Então eles derrotaram a facção oposta, que apresentara como candidato à presidência o general Cordeiro de Farias, que era adversário militante do comunismo. Então, em fim daqueles anos, um fato contribuiu para dividir ainda mais os oficiais do Exército. A revista do Clube Militar, que era dirigida por um major nacionalista de esquerda, publicou um artigo em que se sugeria que os Estados Unidos eram então responsável pela Guerra da Coreia e que o Brasil deveria ter uma posição de estrita neutralidade diante do conflito. Em resposta, 600 oficiais lançaram um manifesto denunciando os pontos de vista expressos na revista. Seus editores foram então obrigados a suspender a publicação até que um clima de unidade voltasse a ser assegurado. O Estilac Leal tratou então de dissociar dos oficiais mais identificados como posições anti-americanas, mas seu prestígio ficou abalado entre a oficialidade. Sua nomeação, então, para o ministro de Guerra foi recebido com restrições e ele permaneceu no cargo até o março de 1952, quando se demitiu, pressionado pelos adversários do Exército. Então, foi nesse clima que se realizaram as eleições para a diretoria do clube militar em maio de 1952. A politização da entidade se tornara então evidente. Houve uma campanha nacional em que se defrontavam
as chapas Estilarque Leal e Horta Barbosa como candidatos à reeleição e Alcides de Mello como opositores. Então, atos arbitrários e violências físicas marcaram a campanha. Dessa vez, os adversários do nacionalismo tiveram êxito, obtendo 8.288 votos contra 4.489 conferidos a Estilarque Horta. Então, era um sintoma claro de que a tendência favorável do alinhamento com os Estados Unidos ia se tornando majoritária no âmbito da oficialidade do Exército, além da coroação identificada entre o nacionalismo extremado e comunismo, que se revelaram fatal para os candidatos derrotados. Então, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.